falar de eleições de 2026, nesse Acorda, porque tem um outro assunto extremamente importante da gente conversar aqui, que é esse desastre da natureza dessa quarta-feira que aconteceu no Nepal e no Tibete, esse território controlado pelos chineses, que deixou até a última atualização 330 mortos, tá? 330 mortos por enquanto. Os números certamente vão aumentar conforme as buscas vão acontecendo. Em relação aos desaparecidos, as autoridades nepalesas confirmaram 644 pessoas desaparecidas. É por isso que o número de mortos pode aumentar muito. Entre eles, 644 turistas de 33 nacionalidades diferentes. Mas, sobre o Brasil, e você já está vendo atrás de mim aqui esse tweet, o post do presidente Lula lá no X, o Brasil segue tranquilo e esperançoso de que não tenham brasileiros. É isso, é uma região que não é muito populosa, do Nepal ali e do Tibete. É uma região de peregrinação, de gente que faz escalada, né? O Monte Everest está ali do ladinho e outros montes muito importantes estão ali perto. Então tem um número gigante de turistas, mas também um número mais reduzido de nepaleses e também tibetanos. O presidente Lula disse o seguinte ontem, né, nas redes sociais. Abre aspas, recebi com muita tristeza as notícias sobre as enchentes que atingiram o Nepal e a China, no território ali do Tibete. As imagens causam espanto e nos comovem a todos. Em nome dos brasileiros, expresso minha solidariedade aos governos dos dois países e a todos os afetados por esse desastre, especialmente as famílias das vítimas, fecha aspas. O Itamaraty está, claro, acompanhando muito em cima essa história toda e não tem brasileiro por enquanto, né? É claro, é um número gigantesco de desaparecidos, um número gigante de mortos, mas entre os mortos que já se sabe que não tem brasileiros, desaparecidos também não tem informação de brasileiros, mas é claro, o Itamaraty vai seguir acompanhando, inclusive para num segundo momento mandar ajuda. O Brasil está sempre muito atento a esse tipo de ocorrência. Para a gente falar sobre o desastre, a gente está agora na ponta da linha com o geólogo e professor de geografia, o Antônio Loureiro. Antônio, muito bom dia. É um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Antônio, são tantas perguntas, porque as imagens são completamente assustadoras, deixam a gente completamente chocado e procurando uma explicação para o que aconteceu. No primeiro momento, um terremoto fez com que aquela avalanche de lama acontecesse. Depois, entende-se que, calma aí, teve uma pedra de gelo gigantesca que se deslocou. E ela pode ter ali parado um rio importante da região, né, bloqueado, e tipo uma tromba d'água, como aqui no Distrito Federal, não, em Goiás a gente está muito acostumado com a Chapada dos Veadeiros, quando chove muito e tem ali aquele volume assustador que vem do nada. Enfim, que bom que você está aqui, Antônio, para explicar o que a gente já sabe sobre esse desastre natural e o que aconteceu de verdade. Por que a gente viu essas imagens tão assustadoras? Tá bom, vamos contextualizar primeiro a região, né? Primeiramente, não geólogo, geógrafo e economista, é só umas pequenas diferenças. A região do Nepal e do Tibete está no Himalaia, então a gente conhece o Himalaia como onde tem o Everest, o K2 e também o Kailash, né, que é um grande centro de recepção de turistas que vão peregrinar. Existem lagos sagrados para os hindus, e também turistas ocidentais, né? Porém, essa região ela é uma das regiões talvez mais geograficamente energéticas do planeta. Nós temos a cordilheira, né, do Himalaia, que pouca gente às vezes pensa sobre isso, mas ela não está estável, ela continua crescendo. Então, todo ano ela cresce 4, 5 centímetros, então as montanhas ali estão crescendo. Porém, por que isso? Nós temos um encontro de duas placas, né, a Índica e a Eurasiana, placa tectônica. Então, quando as placas se encontram, tem um soerguimento do Himalaia, tá, de alguns centímetros por ano. Isso gera uma energia que fratura as rochas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a criação, tá, orológica, vou soerguendo as montanhas, ela também vai se fraturando por dentro. Aliado a isso, né, as geleiras e a alta altitude, que nós temos muita neve eterna, por mais ainda aqui com o degelo atual,
E o gelo, dentro dessa rocha fraturada, nós temos, pense assim, como por exemplo um muro e a argamassa que segura os tijolos, tá? O gelo é essa argamassa. Tá os dentro. tijolos é a rocha. Isso, é a rocha fraturada. O que acontece? Centenas, milhares de anos, essas coisas se modificam todo ano. E por ser uma região de alta intensidade sísmica, justamente por causa das placas, sempre existem tremores, pequenos ou grandes, o que não vem muito ao caso. O que vem ao caso é que esse gelo e as rochas estão em constante modificação e rearranjamento, né? Com o passar do tempo, é inevitável que essas rochas se desprendam, como acontece aqui no Rio de Janeiro. Agora, imagine, por exemplo, que estamos no Rio de Janeiro, ou na Serra Atlântica, aqui da parte atlântica do Brasil. São paredões de rocha muito grandes que nós temos, 600 mil metros. Imagina agora um desnível de 5 mil metros. Uma variação do ponto do vale para o cume das montanhas geladas de 3 mil, 4 mil metros. E agora imagine uma área, por exemplo, de 2, 3 campos de futebol, ou talvez 1, 2, 3 maracanãs inteiros despencando, né? E por que isso acontece? Com o verão, que agora nós estamos no inverno no Brasil, porém no hemisfério norte estamos no verão. E aquela região, ela tem alta incidência de monções, que talvez seja a maior transformação de energia atmosférica que a gente tem, né? O que isso quer dizer? Nesse período de 3 meses, de junho até setembro, tá? Eles recebem, aquela região do Nepal, 4 a 5 vezes mais chuva que aqui na região tropical do Rio de Janeiro, tá? Então, chove lá em 3 semanas o que chove aqui em 3 meses, tá bom? E, aliado a isso, né, imagina isso, a temperatura mais alta, porque a temperatura é em torno dos 20 graus, né, nessa época do ano, derretimento da geleira, uma chuva ocasional, né, como acontece aqui também, isso tudo faz com que a rocha ela se desestabilize. E é muito pesado. Então, em dado momento, a gravidade vai colapsar aquele maciço, que foi o que aconteceu. Vamos, por exemplo, é o que acontece no Rio de Janeiro, outras regiões que existem desastres aqui, o solo é incapaz de segurar a carga e ele desliza, né? Ele colapsa. Nesse caso, a queda, né, de blocos de gelo e rocha, isso gera muita energia, você tem uma energia potencial, que com a queda é energia cinética, e esse gelo, essa neve, muito dela já vira água no caminho. Num caminho de 2 quilômetros, praticamente vertical, 70 graus, né? Vamos falar assim, de 45 graus de inclinação, que dá mais ou menos 70 graus. Quando ele chega num vale, que é um vale rochoso, né, em V, 2 quilômetros abaixo, essa energia toda, ela gera um corrimento de massa, que seriam, nesse caso, nesse momento, blocos de gelo, pedras gigantescos, água e neve. Com o passar do tempo, e por esse vale, que é o vale de, se não me engano foi Trishuli, o nome do vale, ele começa a gerar cada vez mais água. E essa água carrega cada vez mais detritos. Então nós estamos pensando se o ponto que não se tem exatidão ainda, tá? O terremoto que foi medido, inclusive por vários organismos, foi um terremoto com 0 profundidade, o que leva a crer, sem muita dúvida, que não foi um terremoto em si. A magnitude que se verificou foi o resultado dessa queda de massa. Sim. Desse ponto, mais ou menos 4 quilômetros do Vale de Trishuli, ele se estende no Tibete, que é a parte chinesa, né, que foi o porto de Jirong, até mais ou menos 40, 50 quilômetros abaixo, que foi Gerko, no Nepal, né? Então, foi realmente a visão do que aconteceu na parte chinesa foi, sim, assustadora. Vimos uma onda de detrito de 30 metros de altura, uma coisa que eu nunca tinha visto, né? E uma caracterização diferente. Por quê? Vamos entender geologicamente o Nepal e o Tibete. O Nepal, a parte sul dele, ele junta na Índia, né? Então o sul ele recebe muita chuva de monção e ele é tropical. Só que ele é tropical por poucos quilômetros, porque à medida que você vai entrando no Nepal, ele sai de 60 metros de altura ao nível do mar, nada demais, e ele vai subindo em coisa de menos de 100 quilômetros, ele chega a 3 mil, 4 mil, tá? Então, o que acontece? Essa energia lá de cima, ela vai descendo e no Tibete, que é um país árido e semiárido, né, que basicamente não chove, né,
a característica é uma avalanche de rocha, né? Rocha e detrito. São pedaços de madeira, são casas, tudo que aquele fluxo leva. Já na parte do Nepal, por ser uma parte mais verde, mais baixa, estamos falando de um vale a 1.500 metros de altitude, que chega até 800 na ponta final de Gherko, ou seja, é muito mais baixo que no Tibete, nós já temos vegetação. Vegetação significa que nós temos solo orgânico, argila. Então, quando esse fluxo aquoso, né, ele chega nesse ponto, ele já se transforma em lama, né? E ele desce com essa violência que nós vimos, mas ele desce ocupando o espaço, porque cada vez mais nós temos vales mais baixos e nós temos ocupação humana mais acentuada. E concentração, porque, infelizmente, o Nepal tem talvez 10% de terra agriculturável, no máximo. Então, as pessoas têm que ficar perto dos leitos dos rios. E, por ser mais plano, isso vira o quê? Uma enchente, né? Ela, assim, não deixa de ser aquele fluxo de rocha e essa água começa a ocupar a lateral, né? Você não vê mais as ondas tão grandes, mas você vê as imagens de agora, que são 3, 5 metros de lama depositada ao longo do terreno, por causa da diferença de solo que nós estamos falando.